Amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa nos abençoar hoje e sempre. Amém. É uma alegria poder estar mais uma vez com os irmãos, atendendo o convite do conselho, do meu amigo reverendo Sivaldo, e estendendo também aqui o abraço da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, igreja a qual fazemos parte, dizendo aos irmãos que, assim como nós temos a certeza de que, estando nessa zona da cidade, temos essa casa como uma casa onde podemos comungar com os irmãos também, se porventura estiverem pela Zona Sul, tem também ali uma família para adorar ao Senhor, e assim, na comunhão dos santos, na soma dos nossos esforços pelo reino de Deus, temos caminhado conforme a misericórdia do Senhor. Eu sei que hoje é um dia diferente, é um dia que é o dia do Senhor, mas é também um dia em que a seleção brasileira está jogando e eventualmente pode alguns fogos acontecerem aí. Ou não, né? Ou não, se não acontecer é porque já sabe que foi eliminado, né? Se acontecer, a gente acaba sabendo que foi algum gol, então tem uma emoção a mais. Mas eu gostaria que os irmãos lembrassem que um dia nós vamos ouvir o soar da trombeta. Os que estiverem mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, no abrir e piscar de olhos, seremos transformados e encontraremos o Senhor nos ares. Essa é a nossa grande expectativa e por isso estamos reunidos nesse dia, o dia de domingo, o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, na esperança de que a cada domingo que nós estamos nos reunindo, como disse o apóstolo Paulo, vai alta noite e vem chegando o dia, a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2, o verso 1 até o verso de número 7. Apocalipse, o capítulo de número 2, melhor dizendo, do verso 1 ao 7, diz assim: Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós acabamos de ouvir tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude com o poder do teu Espírito a compreendê-la. Sabemos que pela nossa própria razão, pelo nosso próprio entendimento, nós não temos as condições necessárias de ter essa palavra impressa em nosso coração. Por isso pedimos que o Senhor remova nosso coração de carne, no nosso coração de pedra, nos dê um coração de carne, que o Senhor possa, através do teu Espírito, iluminar a nossa mente para compreender a tua palavra. O que nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por volta do ano 98, depois de Cristo, os nossos irmãos estavam passando por um momento de grande tribulação em sua vida como igreja. Havia uma perseguição deflagrada por um imperador chamado Domiciano.
E muitos cristãos estavam chorosos, temerosos, alguns, muito provavelmente, abrindo mão da sua fé. Aquele era um tempo de trevas, mas no meio das trevas, na ilha de Pátimos, Deus levou o seu servo João e concedeu a ele visões magníficas. E essas visões são as visões pelas quais hoje nós estamos aqui reunidos para ler. O Senhor tirou o véu dos olhos do seu povo. E essa é a expressão da palavra Apocalipse. É tirar o véu. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar a realidade com a devida clareza que é necessária. Isso porque os nossos olhos estão chorosos, ou porque não entendemos a perseguição, ou porque, como os salmos muitas vezes indicam, não entendemos a prosperidade dos ímpios, mas o Senhor, com sua bondade, nos dá o discernimento. O Senhor tira o véu dos nossos olhos. É o próprio ressuscitado. É Jesus que subiu dos mortos, aliás, o Senhor que levantou dentre os mortos e abre os nossos olhos, então, para enxergar a realidade. Ele diz onde a igreja deve perseverar, ele diz onde a igreja deve mudar e ele diz onde a igreja deve buscar esperança. Quantas vezes nós temos receitas emplastificadas como fórmulas, dizendo onde a igreja deve perseverar, dizendo muitas vezes também o que a igreja deve mudar, ou onde a igreja deve buscar esperança. Mas, irmãos, está aqui, diante dos nossos olhos, a palavra do Senhor, o próprio ressuscitado nos dizendo onde perseverar, onde mudar, onde buscar esperança. Haviam 7 igrejas na Ásia Menor. Aliás, para ser mais exato, muito mais do que 7 igrejas cristãs na Ásia Menor. Evidentemente que essas cartas que foram escritas às 7 igrejas não tinham a intenção de se resumir aquelas 7 igrejas como as 7 igrejas fiéis, mas elas foram escolhidas ali pelo Espírito Santo para que todas as igrejas pudessem então observar nessas igrejas o ensino do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Éfeso era uma igreja muito importante. Aliás, uma leitura atenta do Novo Testamento vai nos mostrar, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo que essa igreja foi um exemplo para os santos. Aliás, tribulações e dificuldades, e ali foi onde Paulo desenvolveu um dos seus mais longos ministérios, ensinando de casa em casa, se despedindo dos presbíteros em Mileto e alertando a eles que o perigo não vinha só de fora, mas vinha até de dentro, de lobos que iriam se travestir de ovelhas para atacar as ovelhas do Senhor. Então se passou o tempo e alguns estudiosos acreditam que a carta ao Apocalipse foi escrita 40 anos depois da fundação da igreja de Éfeso. Então 40 anos depois, uma igreja, quando ela comemora 40 anos, é uma festa para valer. Nós já temos ali os fundadores com os cabelos branquinhos, né? A gente estava aqui no gabinete pastoral conversando antes de iniciar o culto e lembrando, né, de copas passadas. Imagine só, né, de copas passadas. E olha só as copas que a gente foi lembrar, né, fragmentos de copas lá de 1982, 86. Aí disse, olha, é a denúncia da nossa idade, né? Nós estamos aí denunciando. Se a gente fosse lembrar só o Tetra, já era 40 anos, né? Aliás, 30 anos, né? 30 anos do tetracampeonato brasileiro, o tetracampeonato mundial. Ou seja, irmãos, 40 anos é uma história, é muito tempo que deve ser considerado. E Éfeso era uma grande igreja que já tinha os seus 40 anos numa grande cidade, com um grande legado. Uma cidade que era dominada pela idolatria da deusa Diana, um grande culto ao imperador romano. E mesmo assim, aqueles cristãos perseveraram e sofreram na sua primeira geração, mas os frutos foram confirmados. No entanto, Jesus fala novamente com essa igreja, fala aos líderes dessa igreja, fala ao povo dessa igreja,
o Senhor Jesus diz: ao anjo da igreja escreve. Essa expressão anjo da igreja não é que a igreja tem um anjo da guarda. Ao anjo da igreja se refere ao ministro da igreja, que deve transmitir essa mensagem ao povo de Deus. Então, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O Senhor está dizendo o seguinte: ouçam o que eu tenho a dizer, porque se vocês ainda estão existindo nessa comunidade em Éfeso, nessa cidade em Éfeso, é porque eu estou caminhando no meio dos candeeiros, eu sustento as minhas igrejas, eu sustento o meu povo, eu levanto os servos, as estrelas, levanto os servos para que eles estejam no meio do povo de Deus. E assim, irmãos, nós podemos olhar para esse texto percebendo aqui o raio-x da igreja de Éfeso a partir dos olhos de Jesus Cristo. E que seja também nessa noite, irmãos, um momento de olharmos para tudo aquilo que percebemos desse texto com o desejo firme e sincero de que o Senhor faça o raio-x da nossa vida. E olhemos para o texto e percebamos nesse texto, irmãos, a maneira como o Senhor quer tratar o seu povo. A primeira coisa, irmãos, que nós observamos, a primeira verdade que nós observamos nesse texto, é a maneira como Jesus elogia a ortodoxia dessa igreja, de como eles são fiéis doutrinariamente, de como eles são firmes no ensino dos apóstolos. Nós percebemos isso logo no verso de número 2. Conheço as tuas obras. Um estudioso do Novo Testamento, chamado Grant Osborne, observou que essa palavra, conheço, é uma palavra muito poderosa quando ela é dita por Jesus. Porque se eu digo para algum irmão: olha, eu conheço você, eu posso falar de um conhecimento muito limitado, porque eu não conheço o coração, eu não sei do coração do meu irmão, eu não sei da alma dele, eu não sei das motivações dele. Mas quando Jesus diz para a sua igreja: eu conheço as suas obras, a palavra de Jesus, ela é uma palavra muito penetrante, porque é a palavra daquele que tem os olhos como chamas de fogo. O Senhor Jesus Cristo conhece todas as nossas intenções. O Senhor Jesus Cristo conhece todas as motivações do nosso coração. Logo, quando ele se dirige à igreja e diz: eu conheço as tuas obras, ele está dizendo: vocês podem enganar qualquer pessoa, a mim vocês não podem enganar. Eu conheço as obras de cada um de vocês. Eu conheço as obras, eu conheço o labor, ou seja, o trabalho esforçado, e a perseverança, ou seja, aquilo que vocês não abrem mão de forma nenhuma. O conhecimento de Jesus é um conhecimento incontestável. E que conhecimento é esse que o Senhor Jesus levanta? Primeiramente, o Senhor Jesus Cristo diz que esses homens, esses irmãos da igreja de Éfeso, eram irmãos com imenso zelo pela doutrina dos apóstolos. Isso fica evidenciado pelo fato de que eles não suportavam os homens maus. Ora, o que é que isso significava, irmãos? Naquela época, muitos pregadores apareciam de forma itinerante, e não era incomum que missionários precisassem de hospitalidade. E, evidentemente, alguns se apresentavam dizendo: está trazendo a palavra de Deus, está trazendo a palavra do Senhor, mas sem o mínimo compromisso com a palavra do Senhor. E esses irmãos, a exemplo dos cristãos de Bereia, não suportavam esses homens maus. Quando o texto bíblico diz não suportavam, quer dizer o quê? Que eles procuravam saber o que esses homens estavam falando, que eles tinham zelo pelo púlpito, que eles tinham zelo pelo ensino, que eles tinham zelo pela doutrina cristã.
E dessa forma eles não davam o apoio, eles não ofereciam a destra fraterna, eles não ofereciam o púlpito, eles não ofereciam a sala de escola dominical, eles não ofereciam as reuniões de oração, eles não ofereciam a essas pessoas más, de forma alguma, os espaços de ensino da igreja, porque essas pessoas más eram encontradas em mentira. E nesse sentido eles eram extremamente contraculturais em relação ao nosso tempo. Nosso tempo é um tempo de influenciadores digitais. As pessoas não são medidas pela fidelidade à Escritura, mas pela quantidade de seguidores que têm. Quanto mais seguidores possuem, quanto mais likes possuem, quanto mais engajamento conseguem arregimentar em torno de si, nós pensamos, bem, essa pessoa tem uma voz. Essa pessoa tem uma voz importante, muita gente está escutando essa pessoa, muita gente está sendo influenciada por essa pessoa. Então, pastor, conselho, por que a gente não convida então para estar na igreja da gente? E muitas vezes, irmãos, nós acabamos de alguma maneira cedendo a uma pressão daquilo que as pessoas querem ouvir e não aquilo que é a fiel exposição da palavra de Deus. A igreja de Éfeso não era uma igreja assim, não era uma igreja que olhava para os likes. A igreja de Éfeso era uma igreja que olhava para a fidelidade. E se alguém estivesse proferindo mentiras acerca da palavra de Deus, mentiras em relação à vontade de Deus, mentiras em relação ao guiar do Espírito Santo de Deus, eles eram imensamente intolerantes e contraculturais. E dessa forma eles não davam suporte a essas pessoas. O texto é muito claro em dizer que eles não podiam suportar, ou seja, eles não davam nenhum apoio, não sustentavam financeiramente e não davam nenhum lugar a essas pessoas. Ora, mas quem eram essas pessoas? O texto diz que eles eram falsos apóstolos. Veja que o texto diz, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Ou seja, eles diziam que eram enviados de Jesus Cristo, que representavam os apóstolos, que eram do grupo dos apóstolos, mas não eram. Eles eram os nicolaítas. Se você olhar um pouquinho mais à frente, o verso 6 diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nós não sabemos exatamente que doutrina era essa que os nicolaítas pregavam. Mas o grande problema da igreja de Éfeso, e não só dela, mas de todas as igrejas da Ásia Menor, é que eles faziam o seguinte: eles tanto cediam para a idolatria, como cediam para a pornografia, para o mundanismo. Esse é o contexto das 7 cartas. Então a gente pode, de certa forma, deduzir que esses nicolaítas pregavam um tipo de cristianismo frouxo. Venha como está e fique como está. Será que isso é diferente do tempo que nós estamos efetivamente vivendo? Irmãos, eu creio que não. Creio que nós ainda, infelizmente, nos nossos dias passamos por situações muito semelhantes. E o texto então diz que esses irmãos em Éfeso provaram esses falsos apóstolos. Viram que eles eram mentirosos, demonstraram para a igreja que eles eram mentirosos e por essa razão a igreja não deveria dar ouvidos a eles. Irmãos, nós também precisamos ser como essa igreja, é isso que elogia, é isso que o Senhor elogia no seu povo, é isso que o Senhor elogia na sua igreja. É estranho Jesus dizer: eu odeio as obras deles, vocês também odeiam, e Jesus está elogiando isso. Veja como é contracultural essa expressão do texto de Apocalipse. Alguém hoje, se nós não estivéssemos aqui falando da tribuna de púlpito, poderia dizer que nós estamos ensejando discurso ao ódio. Mas aqui, irmãos, a expressão que o Senhor está dizendo é a expressão soberana de um Deus que não divide a sua glória com ninguém. E Ele deixa muito claro para o seu povo que nós não podemos ter outro Deus senão Ele.
e que devemos amá-lo de todo o coração e odiar tudo aquilo que ele odeia. Então, se ele odeia a mentira, também da nossa parte devemos odiar a mentira. E devemos demonstrar o que é a mentira aos nossos irmãos, para que eles não sejam enlaçados por essas falsas doutrinas que surgem. E não apenas isso, essa igreja foi fiel doutrinariamente, mas o Senhor também diz que eles perseveraram, verso 3, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Ou seja, eles não foram apenas pregadores fiéis da palavra, uma igreja fiel à palavra, mas uma igreja capaz de suportar o peso do Império Romano, suportar o peso da perseguição dos judeus, suportar o peso das perseguições que se abateram contra eles. E mesmo diante de tudo isso, permaneceram fiéis. Naquele momento crítico, eles foram muito claros em dizer: Jesus Cristo é Senhor. Qual é a nossa fé? Qual é a nossa doutrina? É a doutrina de Jesus Cristo, tal como ensinada pelos seus apóstolos. E se precisarmos sofrer por isso, nós vamos sofrer. E nós vamos perseverar. Isso não é apenas um momento, o começo da igreja, mas é uma marca da nossa igreja. Nesses 40 anos da igreja de Éfeso, a marca da igreja de Éfeso é a perseverança na doutrina apostólica. Irmãos, uma igreja ela precisa ter uma forte base doutrinária. Há um estudo que é comumente feito entre plantadores de igreja e revitalizadores de igreja. Claro, quem planta a igreja é o Senhor e quem restaura e aviva a igreja é o Senhor, mas ele usa instrumentos. E uma das coisas que esses irmãos que têm estudado o campo da plantação de igrejas, a missiologia, é que o que uma igreja aprende durante os seus 3 primeiros anos vai determinar o que ela vai viver durante 10 anos. Isso é uma frase muito, muito forte, muito impactante. Significa que no momento de uma plantação, quando você tem um grupo de 10, 15 pessoas, 20 pessoas, 3 famílias, para iniciar um trabalho, ali já tem que ser ensinado o culto verdadeiro, conforme ordenado por Deus. Ali já deve ser ensinada a sã doutrina da palavra de Deus. Ali a igreja deve ser ensinada a ter ordem e decência e postura na casa de Deus. Ali o povo do Senhor já deve ser exortado ao culto público, ao culto privado e ao culto doméstico. Ou seja, a base, a fundação, aquele momento de nascedouro da igreja vai determinar aquilo que ela será para frente. Vai determinar aquilo que vai durar ou perdurar durante décadas. 40 anos depois, o ministério de Paulo ainda reverberava nessa igreja, que ele ensinou de casa em casa, encaminhando cada um a palavra do Senhor e ao seu poder. Ou seja, ainda reverberava o ensino do apóstolo Paulo nessa igreja. E assim, irmãos, esse ato de manter a verdade, de desafiar os ídolos do mundo, fez também com que essa igreja passasse por muitas adversidades. No entanto, eles suportaram todas essas pressões, porque eram fiéis à confissão de fé de Jesus Cristo como seu Senhor. Irmãos, nós vemos num momento de grande impacto como esse, na Copa do Mundo, que os jogadores muçulmanos, por exemplo, quando vencem uma partida, todos encostam a testa no chão com um gesto de adoração a Alá. Claro que nós não vamos copiar a espiritualidade, a radicalidade, nem tampouco a crença muçulmana. Mas, irmãos, quantas vezes nós demonstramos onde estamos que Jesus é o nosso Deus, o nosso Senhor, e dele não abrimos mão? Ele é o primeiro lugar nas nossas vidas.
É Ele que adoramos em primeiro lugar. O Senhor elogia o seu povo pela firmeza doutrinária. E é isso que devemos procurar, irmãos, como igreja do Senhor, manter. A nossa fé em Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. A nossa perseverança na doutrina dos apóstolos. E que, a despeito das pressões que venham de fora, continuemos fiéis e perseverantes no caminho pelo qual nós somos chamados. Em segundo lugar, irmãos, o Senhor Jesus mostra que essa igreja esqueceu o primeiro amor. E aqui há um anticlímax. Como pode uma igreja tão fiel à doutrina, tão elogiada por Cristo, não ter amor? É, de fato, irmãos, uma coisa que é difícil para a gente entender o que é colocado aqui. O conhecimento de Jesus, irmãos, é absoluto. Ele diz: eu conheço as obras que vocês realizam, conheço as obras, o labor, e também eu conheço a sua perseverança. E ao mesmo tempo, esse mesmo Jesus que diz que conhece as obras, também conhece o sentimento da igreja, e ele diz: vocês esqueceram o primeiro amor. Isso está dito, irmãos, no verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, há tantas coisas que nós podemos fazer externamente aos olhos das pessoas. Nós podemos parecer as pessoas mais ortodoxas do mundo. Nós podemos parecer as pessoas mais bíblicas do mundo. Nós podemos parecer aquelas pessoas que, naqueles antigos concursos de Bíblia, a gente não tem mais isso, não é mais dessa geração. Mas a gente tinha os nossos antigos concursos de Bíblia, que era quem achava o verso bíblico mais rápido. E essa era uma forma da gente indicar a nossa leitura da Bíblia. Eu lembro de uma época em que a escola dominical, a gente respondia a chamada com o verso bíblico. Então, chamava adolescente, chamava lá, Francisco Macena, dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso quando eu esquecia os outros, né? Não usava esse tipo, usava o verso que era mais conhecido. Mas enfim, nós falávamos dos versos da Sagrada Escritura. Irmãos, eu vou um pouquinho mais longe. Eu lembro de uma época em que nós tínhamos menos recursos. O dinheiro não sobrava. O dinheiro muitas vezes até nem dava. Mas todos nós estávamos na igreja no final do ano, participando de todas as atividades da igreja. Quando era época de férias, todos nós estávamos ligados nas atividades da igreja, principalmente com crianças, na época de EBF. Hoje eu sei que as coisas mudaram, o padrão de vida das pessoas melhorou. E nada contra, absolutamente nada contra que o irmão tire o seu tempo de viagem, tire o seu tempo de descanso, vá ao encontro daqueles que estão morando em outros estados. Afinal de contas, o Brasil tem se tornado cada vez mais um país cosmopolita, onde as pessoas não estão migrando simplesmente para uma área por um interesse ou outro. Às vezes é um concurso, às vezes é a chamada de uma empresa, então elas vão migrando de um lado para o outro. Mas há uma coisa que me preocupa, irmãos, profundamente. É que muitas vezes nós conseguimos ter coisas melhores. E muitas vezes nós conseguimos até olhar para a nossa história e ver na nossa história grandes vitórias. Mas o nosso coração já esfriou há muito tempo. Nós não temos mais o mesmo vigor. Nós não oramos mais do mesmo jeito, nós não lemos mais a Bíblia do mesmo jeito, nós não abraçamos mais os nossos irmãos do mesmo jeito, nós não somos mais intencionais do mesmo jeito, no sentido de ter uma comunhão sincera com aquele irmão, de poder sentir a falta do meu irmão e mandar uma mensagem para ele na segunda-feira, dizer: irmão, eu senti sua falta no culto, eu não lhe vi.
O que muitas vezes nós percebemos nos dias de hoje é uma atitude de quem vem para a igreja e bate o ponto e vai para casa. Ou então, muitas vezes, a atitude de quem vem e escolhe a panelinha das suas afinidades, mas não tem comunhão com as outras pessoas. E furar aquela bolha, furar aquela panelinha, é uma das coisas mais difíceis que existem. E quando nós chamamos, então, as pessoas para orar na terça-feira, ou na doutrina da quarta-feira, essa é a dificuldade maior. Eu sei que hoje foi muito bom chegar aqui na igreja. Nós não tivemos trânsito, porque todo mundo estava parado na frente da televisão. Mas, mesmo ainda que não tivesse jogo, era muito mais fácil chegar na igreja aqui na semana. Aliás, no domingo. Mas, na semana, todos nós sabemos que temos algumas dificuldades para fazer parte de algumas reuniões da igreja. Irmãos, mas eu me lembro, e com todas as dificuldades, na igrejinha de bairro que a gente fazia parte, no final dos anos 80, início dos anos 90, em Fortaleza, com todas as dificuldades, o culto de oração era um dos mais frequentados. As pessoas estavam ali, reunidas para orar. Sei que a cidade mudou, a violência mudou, eu sei que as coisas são diferentes em certos aspectos, mas não é só isso, irmãos. Nós precisamos olhar pelo lado da frieza. Muitas vezes, irmãos, nós abandonamos o primeiro amor, e não é porque, de alguma maneira, o nosso coração fica no vácuo dos sentimentos, é que nós começamos a amar outras coisas. Começamos a amar o palco, começamos a amar o dinheiro, começamos a amar uma vida de bem-estar, começamos a amar as coisas desse mundo e o que esse mundo tem a oferecer, e com isso esfriamos na fé. Irmãos, será que é apenas alguns pastores que estão vendo isso? Onde estão os adolescentes da igreja? Onde estão os jovens da igreja? Aqueles adolescentes que dizem assim, o vô, a avó, crente no Senhor Jesus Cristo, diz assim: meu filho, venha para a igreja. Vó, não estou com a mínima vontade de ir para a igreja hoje. Não quero ir para a igreja. Sem vontade é melhor nem ir. Nós percebemos, irmãos, claramente em nosso tempo, que há um quadro de esfriamento que atinge não apenas a igreja de Éfeso, mas atinge a igreja de uma forma geral. Eu poderia muito bem nomear isso como secularização. Dizer que a igreja está amando muito mais as coisas desse século do que amando aquilo que é mais importante. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, eu lamento com profunda tristeza. Igrejas que há 30 anos atrás eram igrejas que aumentaram os seus templos. Igrejas que fizeram construções com base em muito sacrifício de dízimo e oferta da parte dos irmãos, mas que hoje, à medida em que vão passando aquela geração que contribuía, aquela geração de oração, aquela geração de leitura da palavra, quando você olha e observa a igreja, ela não tem mais ninguém. Tem o prédio, mas não tem a igreja. Sem falar o fato, irmãos, de que muitas vezes há muito crente que conhece a Bíblia de cor, mas não tem amor no coração. E conhece a confissão de fé de Westminster de trás para frente, mas não tem amor, tem arrogância no coração. Da mesma forma em que há alguns que podem não ter o zelo pela sã doutrina, mas já estão abertos ao amor das coisas desse mundo. Irmãos, me choca observar esse texto e perceber que há uma igreja que é sólida doutrinariamente e não tem amor. E Jesus repreende essa igreja, porque ela já não ama o Senhor e nem ama os seus próprios irmãos. E Jesus fala de forma muito clara para ela:
para essa igreja e diz: se arrependam, voltem à prática das primeiras obras, senão eu venho e arranco o candeeiro. Irmãos, todos nós ficamos imensamente alegres e felizes em saber que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Jamais. Mas tenham certeza, irmãos, o diabo não fecha a igreja, mas Jesus Cristo fecha. Ele arranca o candeeiro. Se nós não estivermos brilhando na cidade o poder do Evangelho, se nós não estivermos resplandecendo amor à palavra de Deus e ao próximo, Jesus vem e arranca o nosso candeeiro. Nós percebemos, irmãos, muitas vezes grandes eventos que são realizados. E esses grandes eventos nada mais são do que palcos para o ego das pessoas. Não porque elas amam o Senhor Jesus, mas porque o que elas querem é o palco, as luzes da ribalta. Quando o Senhor Jesus não está interessado, irmãos, que a igreja emule uma fidelidade doutrinária e que isso seja suficiente para que a igreja não tenha amor. A igreja deve ter fidelidade doutrinária e amor. Nós devemos ter, irmãos, uma sólida construção doutrinária, ao mesmo tempo que devemos também ter um coração grande para amar os que estão longe, ir ao encontro dos que estão perdidos, amar o nosso próximo e demonstrar o amor ao nosso Deus com sinceridade de coração. Uma igreja, irmãos, por fim, ela precisa olhar para o paraíso. Veja o verso 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, e as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, verso 7 diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ora, irmãos, o Éden é o símbolo exato de onde Deus plantou o homem para uma vida de pureza, de santidade, mas ali houve queda. E assim como essa igreja caiu por falta de amor, agora o Senhor Jesus está dizendo: se arrependam e olhem com esperança para o que eu prometo para vocês, o paraíso, a eternidade. Irmãos, os nossos olhos não devem estar nas coisas desse mundo. Se nós colocarmos os nossos olhos nas coisas desse mundo, nós vamos esmorecer. Os nossos olhos devem estar voltados para aquele dia, o dia em que o Senhor Jesus Cristo retornará. Naquele dia, irmãos, não haverá nenhuma discussão sobre pode ou não pode ter culto no dia de jogo de copa. Nesse dia não vai ter mais nenhuma discussão, porque algum irmão ou outro irmão se desentendeu com o outro. Naquele dia, irmãos, ninguém vai mais esmorecer na fé. Naquele dia, todos nós estaremos juntos com o Cordeiro e nunca mais seremos separados dele. Naquele dia estaremos com o Senhor ressuscitado, banqueteando com o Senhor, sabendo que a nossa vitória já está conquistada pelo que Jesus Cristo fez em nosso lugar. Agora olhamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O Senhor está aqui dizendo para essa igreja: sejam fiéis. Essa é a primeira lição. Se arrependam se vocês não estão fazendo as coisas com amor, e olhem para o futuro com esperança, porque o Senhor Jesus, Ele mesmo está dizendo: eu sou o Senhor da história e eu conduzirei sua igreja, a minha igreja, triunfantemente. Por isso, olhemos, irmãos, para aquilo que o Senhor nos ensina. E Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que Ele nos ajude. Amém.